Olá, queridos irmãos, povo de Deus, nação santa, que alegria, que prazer, que privilégio, mais uma vez, estarmos aqui juntos para aprendermos a santa e preciosa palavra de Deus, aprendermos dela, glorificar o nome do Senhor Jesus, exaltá-lo na beleza da sua santidade. Um abraço a todos e queremos cumprimentá-los na paz do Senhor. Líderes, pastores, missionárias, homens de Deus, mulheres de Deus, esposa de pastores, as nossas crianças, os jovens, adolescentes, a todos do Brasil e de outras nações, que Deus abençoe. Nossa gratidão ao Pai Eterno pelas vossas vidas, nosso carinho e nosso agradecimento a cada irmão que faz o seu like, que dá o seu like, que se inscreve no canal, que espalha a mensagem bíblica. Que prazer, que alegria. Então nós estamos aqui juntos para adorar o Senhor e glorificá-lo na beleza da sua santidade. Hoje aqui comigo, pastor Wagner, pastor Adalberto, professor Anuar, Monildo, professor César, Caio, Lucas. Juntos formamos a EBD Online para a glória de Deus. Também conosco o irmão Vitor. Vamos juntos em nome do Senhor Jesus. Pastor Adalberto iniciando com oração em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Jesus, te louvamos, engrandecemos o teu nome. Meu Deus e meu Pai, pedimos a tua graça e a tua bênção. Usa o teu filho que trará a ministração da palavra, que esta possa alcançar o coração dos nossos ouvintes em todo lugar onde nos acompanham por meio desta live. Senhor Jesus, assim estende as tuas mãos, alcançando vidas para a glória e louvor do teu nome. Senhor meu Deus, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, graças a Deus. Eu quero agradecer à Igreja Assembleia de Deus de Recife, juntamente com o pastor Ailton José Alves, que nos convidou e estivemos ali, uma linda igreja, professores da EBD, uma casa lotada de crentes salvos, adorando e glorificando o nome do Senhor. Fiquei muito feliz de estar com os irmãos. Ao pastor presidente, meu abraço, pastor Ailton José, a sua esposa, também uma pessoa especial, uma serva de Deus, e foi muito bom estar ali. Um abraço ao irmão William, da CPAD, também ao Eliel, pastor Eliel, evangelista Eliel, que está ali em Recife. Deus abençoe, nossa gratidão. E a toda a Igreja Assembleia de Deus aí em Recife, o povo de Deus que adora e glorifica o nome do Senhor. Amém? Nós vamos à leitura da verdade prática e do texto áureo. Lição de número 7, texto áureo. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10, 10. A verdade prática. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Muito bem, nós estamos vendo aí as consequências da murmuração, não é isso? A primeira coisa que ela faz é enfraquecer a vida espiritual, destrói a comunhão da igreja local e impede os crentes de viverem as promessas de Deus. Eu coloquei aqui na introdução porque a murmuração não pode fazer parte da vida cristã. Porque prestem bem atenção. Em Gálatas 5:22, a Bíblia diz que nós temos o fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, temperança, domínio próprio, não é isso? Ou seja, se eu estou dominado pelas virtudes cristãs, se eu estou dominado por aquilo que é espiritual, não há como eu manifestar sentimento de murmuração, de ódio, de raiva, de incredulidade, de mentira, de impureza,
Porque a murmuração, ela coloca o crente em um estado, em uma condição de doente espiritual. Porque pessoas que vivem, por exemplo, iradas, pessoas que vivem cheias de arrogância, de prepotência, elas não possuem a nova natureza implantada pelo Espírito Santo. Visto que em 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, é o quê? É nova criatura. Ademais, quando lemos João 3,3 e o verso 5, é nascer de novo. Então, não pode fazer parte da vida cristã. Quero ressaltar ainda que nessa nossa peregrinação para o céu, se nós somos levados ou conduzidos pela murmuração, nós vamos cair no meio da jornada. Isso, nós vamos perecer. Por quê? Vamos dar aqui alguns exemplos nessa verdade prática. Nós temos, eu diria, pecados acidentais, mas nós temos os pecados que são provocados pela nossa natureza pecaminosa. Os pecados acidentais, também chamados na Bíblia de pecados por ignorância, era devido a uma falha, um comportamento, a quebra de um princípio normal, diferentemente do pecado deliberado. Tiago diz em 1,14 que cada um é tentado quando engodado pelas suas próprias concupiscências. Ou seja, já nessa nossa jornada para o céu, se o crente se dá ao pecado da murmuração, ele vai fracassar na fé. Ele vai fracassar na fé. Por quê? Porque a murmuração, ela não se dá na crença. A murmuração só acontece na incredulidade. Qual é o outro grande mal da murmuração? É porque quando eu passo a murmurar, eu não olho para as bênçãos que ficaram lá atrás e nem olho para as bênçãos que estão no presente. Eu só quero focar naquilo que não estou recebendo nesse momento. Eu não tenho fé o suficiente para olhar para trás, uma fé histórica, e ver o que Deus já fez na minha vida. Salmo 103, primeiro até o verso 4 diz isso. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, um crente iracundo, mentiroso, irado, falso, cheio de ódio, de inveja, ele não pode chamar a alma dele, não é chamar o vizinho, é ele sozinho na casa dele, na vigília da noite, ou sentado na cadeira, ou deitado na rede, ou na cama, ou na varanda da casa, ele diz, bendiz, ó minha alma. Eita, meu irmão, para fazer isso só faz quem é crente de verdade. Onde é que um falador, um falso, um mentiroso, uma mentirosa, um ladrão, um crente murmurador, ele pode sentar na cadeira da casa dele e aí deitado de madrugada ou até no leito do hospital, ele dizer, minha alma, não te esqueça de nenhum dos seus. Ei, meu irmão, só se for crente. Só se for crente. Olha para trás, um retrospecto. Olha o que Deus já fez. Jacó fez isso quando o faraó perguntou. Ele disse, olha, Deus me trouxe até aqui. Dias bons, dias maus, mas eu estou até aqui. Samuel fez isso no 7,12. Até aqui nos ajudou. Está lá em 1 Samuel 7,12. Isso é para quem tem crença. Isso é para quem tem um espírito, o espírito vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Então, não pode fazer parte da vida cristã a murmuração. Por quê? Porque em Filipenses 4,8 diz, no demais, irmãos, olha, está lá, portanto, tudo que for honesto, tudo que for verdadeiro, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisto pensai. Então, eu não posso pensar no céu e nas coisas de Deus quando a incredulidade domina o meu ser, domina a minha vida, ok? Então, nós temos que analisar isso. A atitude de incredulidade e negatividade. A murmuração, ela é pontuada por duas características. Qual é a primeira?
Incredulidade. E qual é a segunda? Negatividade. Não há nada de positivo na murmuração, ok? E ainda eu coloco aqui que nós temos que analisar que quando você começa a murmurar, há uma falta de confiança em Deus e na sua soberania. O desprezo aos planos e compromete a sua espiritualidade. Por quê? Porque eu tenho que entender, à luz de Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Se eu sei que Deus está no controle, eu não posso reclamar. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de quem? Então, como é que eu vou ser dominado pelo espírito de incredulidade e estar na igreja para adorar a Deus? Ou estar no culto para glorificá-lo? Jamais. Quando você diz assim, olha, seja feita a tua vontade, você está acreditando na soberania de Deus. Você está crendo nos planos de Deus. Você está crendo que Deus, Ele está no controle. E se eu creio que Deus tem o melhor para mim, e eu fico na soberania dEle, se eu creio que as promessas dEle, elas são fiéis, como está lá em Hebreus capítulo 11, quando a própria Bíblia diz que Sara creu porque ela entendeu que Ele era fiel. E se eu entendo que Deus é fiel, ou na prova, ou na bonança, ou na tristeza, ou na alegria, eu não vou murmurar, porque eu sei que há um Deus que controla todas a verdade. Então é isso que é lindo, é isso que é maravilhoso, ok? E aí, se eu me dou a prática da murmuração, a incredulidade, a inquietação, o espírito crítico, sarcástico, a vida inquieta vai me dominar e vai sufocar a minha espiritualidade. Deu para entender? A nossa lição de hoje, olha aqui, lição 7, os perigos da murmuração. Primeiro, a murmuração na Bíblia. Segundo, murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Terceiro, murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Eu vou falar sobre essas duas palavras no hebraico e essa palavra no grego para murmuração. Vamos à leitura de dois textos. O primeiro texto está em Êxodo 16, primeiro, até o verso 10. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá o sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem.
Muito bem, uma leitura que na lição nós colocamos só do verso 16, 1 a 7, né? Mas nós fomos até o 10. Vamos lá. Primeiramente, Êxodo 16, primeiro até o 10. Nós temos aqui o pão do céu. Primeira coisa que nós vamos analisar. Pão do céu. É a temática desse capítulo, que Deus vai mandar pão do céu. Mas o primeiro ponto aqui é a murmuração dos israelitas. O que acontece? Israel tinha acabado de sair do Egito. E agora, com a pouca liberdade que eles estavam tendo, que antes eram escravos. Olha, antes eram o quê? Escravos. Na mais pior situação. Na mais degradante, sem liberdade. O Senhor Deus usa Moisés, e o Senhor manda pragas, o Senhor abre o mar vermelho e os liberta. E agora eles estão sob o cuidado de Deus. Mas observem bem que logo que eles recebem esta liberdade, já com pouco, eles começam a querer idealizar a vida que viviam lá no Egito. Eles não estão olhando para a vida agora do presente. Eles não estão olhando para as bênçãos que receberam lá atrás do livramento e pelas bênçãos que Deus poderia dar para eles. Porque prestem bem atenção, se Israel viu Deus mandar 10 pragas, abrir o mar vermelho, eles poderiam dizer assim: a nossa liberdade com Deus pode ser uma liberdade para viver coisas maiores, coisas boas. Ou seja, se nós éramos escravos, se nós éramos humilhados, se nós éramos oprimidos por um poder, não sabíamos lutar, Deus usou Moisés e ele nos deu a liberdade. Então imaginem, nós podemos fazer grandes proezas com Deus, podemos viver coisas melhores com Deus. Mas veja o pensamento medíocre, o pensamento humano quando se está na incredulidade. Eles começaram a idealizar uma vida que eles não tinham no Egito. Pode falar aí. Veja bem. Estavam libertos, mas a cabeça era de escravo. Agora o Senhor disse, eram libertos, mas a cabeça era de escravo. De modo que eles não tinham como idealizar que poderiam viver mais uma comunhão com... É tipo aquele crente, é tipo aquele teólogo, que ele lê o texto bíblico, mas ele só quer idealizar o texto conforme a cabeça. Ele não quer se render ao texto para viver maior intimidade com Deus. Não, os dons cessaram. E aí, se você vê tanta gente sendo usado com dons, por que tu não diz: Senhor, eu creio no que está na Bíblia? Por que você não se abre? Por que você fica conjecturando se a Bíblia não está dizendo? Então veja bem, eles saíram da escravidão, mas estavam com as mentes escravizadas e estavam idealizando. Já pensou, irmão? Deus tinha acabado de tirar eles do Egito. Era para eles dizerem assim: meu Deus, com esse Deus grande, se tem fome, ele mata a fome. Se esse Deus nos libertou do faraó, imagine se a gente viver nele. Não é assim? Coisas maiores nós faremos. Coisas maiores nós faremos. Mas aí, pastor Wagner, eles começaram, professor César, a idealizar uma vida negativa. O que eles começaram a dizer? Olha, primeiro, começaram a dizer uma vida que não era real. Quando nós estávamos meu pai do céu, nós costumávamos comer muita. Eles não tinham esse privilégio, que eles eram o quê? Eram escravos. Era só para atacar a Moisés, era só para atacar a Arão, e era só para dizer que Deus não tinha feito nada bem feito. Fala isso, não, o povo não vai ouvir. O murmurador é ingrato e mentiroso, né? Porque... O murmurador, mas é verdade. Ele é ingrato e é mentiroso porque ele não reconhece e nega aquilo que os outros fazem por ele.
Esse é o mal do murmurador. Então vamos lá. Deus tinha acabado de libertar Israel do Egito. Deus tinha tirado, mas agora eles passam a ter uma lembrança. Olha, irmão, tanta coisa boa Deus fez, libertou, protegeu, guardou, amparou. Aí agora eles vão, não tem carne. Oh, se nós estivéssemos lá no Egito, tanta carne, só mentira. Vamos ver aí, Números 11:5. Era carne e pão, ou como se eles pudessem dizer, lá nós tínhamos vida, lá era negócio. Vocês podem, hoje eu vou falar toda a verdade. Tu chama teu pai, tu chama tua mãe, tu chama teu irmão. O murmurador, nada agrada a ele, é assim ou não é? Quando sai um pastor, na hora que chega o outro, ele diz, pastor, agora o senhor é pastor, aquele outro que estava aqui não era? É porque nada lhe agrada, é músico, é banda. Quem não é crente de verdade, quem vive na incredulidade, só vive reclamando. Como é que diz aí? 11:5. Números 11:5. Lembrando-nos dos peixes que no Egito... Olha, eles dizendo, nós estamos lembrando do quê? Dos peixes. Dos peixes. Que no Egito comíamos de graça. Olha. E dos pepinos... De graça. E dos pepinos e dos melões. Está vendo? E dos porros e das cebolas e dos alhos. Está vendo? Pode ir. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão... Para aí, pastor Wagner, para aí. É negócio sério, gente. É por isso que Deus vai ter que matar tudinho. Vou já chegar nesse nível aí. É por isso que Deus vai ter que matar tudinho. Vocês pensam que eu desejo a morte de uma pessoa? Não. Nem o próprio Deus deseja. Não está em Ezequiel? Ele não quer que o ímpio morra. Agora tem uma coisa que Deus não quer, é crente falso no meio do seu rebanho. Vocês entenderam agora? Porque a Bíblia diz que eles criaram, idealizaram uma liberdade no Egito que não tinha. Estamos comendo carne até fartar. Mentira! E o que mais? Agora é peixe, é o menino da panelona, como se eles tivessem uma vida de príncipe no Egito. Banquete, comendo banquete. Olha, nós, aí veja bem, aí eles disseram, Moisés lá no meio, aí eles disseram, e agora a única coisa que tem é esse pão velho. Rapaz, é pesado. É esse pão velho que Moisés, esse velho Moisés, é assim, esse velho Moisés, ele está trazendo esse pão velho que diz que é do céu. Eles chamaram como? Pão vil. Não é isso? É um negócio sério. Então a primeira coisa, veja a murmuração dos israelitas. Olha aqui, ó. Quando eu coloquei lá no dicionário a palavra lum, aqui ó, lum e li. Vamos lá comigo? Lum e lim. Veja bem, o Strong, ele coloca essas duas palavras sendo semelhantes e correlatas. Teve até um professor que me ligou e perguntou, pastor Zé, não é lum? Eu disse, pode ser lum e pode ser lim. Porque no hebraico, se você pegar, por isso que é importante ler. Tem pessoas que gostam de criticar, eu não sei se vai dar para o César colocar bem aqui, mas olha, vocês vão ver aqui no versículo, deixa eu ver aqui qual é o versículo de número 2. Vocês vão ver aqui, ó, a expressão, bem aqui, ó, está aqui, ó, essa expressão, olha aqui, ó, querer, olha aqui, ó, que tive, era uma forma que ele escrevia para dizer que houve, com o avanço do tempo, alterações nessas palavras, ou um escriba escreveu de um jeito, e ele estava mostrando como era que era escrito e como era que era lido. Por isso que eu estou colocando. Mas essa palavra lum e lim, ela pode expressar tinha um sentido de habitar, de morar, mas também um sentido de resmungar, de se queixar, de lamentar, muitas colocações que nós fizemos aí. Eu até coloquei aqui, olha aí. Pernoitar, passar a noite, habitar, reclamar, murmurar, resmungar, é o sentido da palavra. Então, eles agora, quando se diz que eles começaram a murmurar, eles começaram a resmungar. Eles habitavam lá agora no deserto, na moradia que fora criada por Deus, eles estavam habitando murmurando, reclamando.
E quando eles tinham esse comportamento, era sinal de incredulidade. Não só de incredulidade, mas desprezo a Deus e também a liderança que Deus tinha escolhido. Veja como é o murmurador. E aí, falei. E a ideia aí do texto hebraico ainda é uma covardia, porque ele fala em voz baixa, né? Baixinho. Covarde, porque o murmurador, ele é covarde. Tem uns que são salientes, né? Mas tem outros que são covardes. Ele fica pelos cantos da igreja, nas paredes, encostado na coluna, não é assim? Aí vai passando um, ele chama. Covarde, não é assim? Vem cá, quero te cantar um negócio, não é assim? Aí o outro vai. Pois era esse espírito, irmãos. Senhores, imaginem Moisés viver nesse ambiente. Foi por isso que ele não aguentou. Ele um dia chegou e disse: Senhor, tira minha vida. Vocês sabiam, tem hora que a gente não aguenta esse peso de tanto você querer fazer o bem, de tanto você querer ser justo e verdadeiro, e tem pessoas que não querem acreditar naquilo que você está fazendo. Essa carga Moisés pesou, está lá em Números 11. Ele mesmo vai dizer: eu não aguento não, Senhor. Me mata. Não foi assim? Me mata. Eu estou falando do líder Moisés, que via Deus, tinha comunhão com Deus. Ele não aguentou o espírito de vozinha baixa, de covardia, de falsidade, de mentira, de ingratidão. Ele não aguentou isso. Aí Deus foi o jeito de levantar quanto? 70 para ajudar ele. Porque ele não aguentava. Observem bem que aqui eles começaram, já pensou, irmão, eram escravos, não tinham privilégios, não tinham nada. Aí começaram a dizer que Moisés tinha tirado eles de uma vida rica, de uma vida abastada, né? Abastada, de uma vida cheia de prosperidade, de uma vida de festa e de churrasco, para agora jogar no deserto e comer poeira. Mas meu pai do céu, ô bicho ruim é o murmurador. Tu tirou nós lá das panelas de carne. Nós tínhamos pão a fartar, era picanha à vontade. Era pão, era pepino, era coisa. Salada lá não tinha negócio não. A salada não era coisinha velha não. E agora nós estamos aqui com esse pão velho, só poeira e sol. Negócio sério. E aí o que eu acho mais interessante, que agora nós vamos entrar na grande problemática desse texto, porque eu não entendo Deus, eu não compreendo Deus, e esse Deus nosso, ele é maravilhoso. Aí ele diz: Moisés, eu ouvi a murmuração deles. Se você pegar no texto, olha, eu estava meditando só nessa primeira parte, ó. 1, 2, versículo 7, versículo 8, olha aí, murmuração. Aí você vai para o versículo, só no versículo 7 tem murmuração, não é isso? No versículo 8, 2 vezes, não é isso? E aí no versículo 9, murmura. Quando você chega no 12, murmura 2 vezes no 9. Olha o tanto aí, conte aí quantas vezes. Só nessa primeira parte, vamos lá. 7, na hermenêutica diz que quando o autor ele repete, é só para mostrar a intensidade do que estava acontecendo. Olha o tanto de vezes que aparece aí murmuração. Agora, como é que eles murmuram contra Deus? Aí Deus chega e diz assim: eu vou dar pão para vocês. Não é isso? Como é que ele diz aí no texto? Eu vou dar pão para vocês. Porquanto ouviu as murmurações. Não, 12 não. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Aí você tem aqui os 2 alimentos que vão vir de Deus. Quem é que vai mandar pão? Lehem. E quem é que vai mandar codornizes? Deus. Ele vai mandar pão e ele vai mandar carne. Observem bem que alguns estudiosos dizem que essas palavras, elas estão relacionadas como
o alimento que vem de Deus, tanto o pão como a carne. Eu coloquei aqui o pão e a codornizes. Vai vir de Deus. Agora, vamos lá, vocês que estudam Bíblia, nós que estudamos a Bíblia, por que que o povo murmura? E Deus vai dizer que vai trazer carne e vai trazer pão. Prestem bem atenção, porque no caso aqui eu nem ia mandar mais pão e nem ia mandar alimento, eu ia matar tudinho. Não era assim? Agora, no meio dessa coisa toda, por que que Deus disse assim? Eu vou mandar, Moisés, pão para eles e vou mandar o quê? Aves. Eu vou mandar codornizes para eles comerem. Olha o que diz o verso 3, leia aí, pastor Wagner. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne. Olha, irmão, que conversa. Quando comíamos pão até fartar. Ai, Porque tendes nos tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão? ou seja, eles estavam dizendo que Deus não sabia planejar. Lá vai, olha a murmuração. Deus não sabia planejar. Os dois homens que ele colocou na frente não sabiam liderar, e eles estavam sem destino certo. Deus errou em tudo. Deus errou em tudo. Falei. Eu entendo pelo texto que Deus deu o pão e a carne para provar para Moisés e para Arão e para eles mesmos que o problema não era a falta de pão e carne. Eles mesmo que não prestavam. E quando o cara não presta, a pessoa não presta, tendo muito ou nada, ele está sempre reclamando. Tem conotação. Só que é o seguinte, sabe por que Deus mandou pão e carne naquele momento que ele vai mandar? Para mostrar para aquele povo que o êxodo não foi errado, que o êxodo não foi um acidente, que o êxodo não foi conversinha de menino. E outra coisa, para mostrar que nada vinha de Moisés e nada vinha de Arão. Ou seja, pode ter essas duas conotações. Deus estava dando liberdade pelos milagres, pelas bênçãos, e eles viam tudo isso aqui, mas agora Deus disse assim, eu vou dar pão para eles, Moisés, eu vou mandar pão do céu, eu vou mandar, e Jesus complementa isso lá em João 8, quando ele diz, não foi Moisés que deu pão para vocês, foi o meu Pai. E é muito interessante isso, porque quando você vai para Mateus 6, a oração do Pai Nosso começa aqui. Pai nosso que está nos... O pão nosso de cada dia. Deus diz assim, eu vou mandar pão para eles, para comer. Agora vocês sabiam, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam por que estava tendo essa reclamação tremenda? Primeiro, porque eram incrédulos. Segundo, porque eles não tinham espírito ali. Terceiro, porque nada alegra crente que não tem espiritualidade. Nada satisfaz crente incrédulo. É assim ou não é? O pregador pode ser o melhor, ele glorifica. O cantor pode ser o melhor, ele glorifica. A mensagem pode ser a melhor, ele glorifica. Nada agrada crente incrédulo. A mulher derramou o perfume, está lá em João 12, em Jesus. Aí o que acontece? O Judas que viu Jesus fazer tanto milagre, operar, ele glorificou Jesus. Então o murmurador está do mesmo jeito. E deixa eu dizer uma coisa, bota para cá, Caio, eu vou começar agora. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem irmão que fica hoje dizendo, Moisés era um homem usado por Deus, a glória de Deus estava em Moisés, homem poderoso. Moisés, coitado. É porque a gente quer pintar um quadro da Bíblia. Moisés era como qualquer um de nós hoje. Ele andava estressado, ele andava desanimado, ele andava na pressão, ele andou pedindo, um homem que tinha comunhão com Deus, pedindo a própria morte. Olha a falta de equilíbrio. Mas sabe o que era isso? De lidar com gente ruim. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, não tem coisa pior do que lidar com gente ruim. Principalmente aquele que diz que é crente. Não é isso? Aquele que diz que está na igreja, é murmurador, é crítico, é falso, é antipático.
dói na alma da gente. Dói ou não dói? Ele sabe que você é sincero, ele sabe que você é fiel. Fale aí. É interessante observarmos que dentro das 7 murmurações que poderiam levar Deus a não realizar o milagre, no versículo 10 diz que a glória de Deus apareceu. Então a gente pode entender que ainda no meio da murmuração, Deus manifesta a sua glória, porque Ele é Deus, acabou o assunto. A murmuração não vai restar a sua glória. De jeito nenhum, porque preste bem atenção, nós vamos falar isso daqui a pouco. Observe que os 2 alimentos vinham de Deus, e mesmo o povo, pastor Adalberto, desobedecendo, Deus estava mandando maná. Mas por que Deus estava mandando maná? Por que Deus estava mandando codornizes se o povo não prestava? Era para mostrar que Deus era quem era bom e o povo não valia nada. É assim ou não é? Não valia nada, só que tem uma coisa. Nós vamos já falar quando chegar em 1 Coríntios, que Paulo vai ampliar isso. Então vem os 2 alimentos, está aqui. Aí o Senhor está dizendo isso, ó. Deus estava fazendo tudo isso para prová-los. Olhe para cá. Quando você estiver passando por uma grande provação, Deus não é soberano? Deus não é quem controla? Deus não sabe de todas as coisas? Tudo não coopera para o bem? Então não reclame, porque no meio dessa prova, pode ser Deus te experimentando, pode ser Deus tratando o teu caráter, pode ser Deus lidando com você. Veja que Moisés disse assim: olha, recolham na sexta e no Shabat vocês não vão colher. Eles obedeciam, mas o maná, para quem obedecia, não criava bicho. Mas para quem não obedecia, eles levaram, botaram na panela e guardaram em casa. Mas quando foi olhar, tinha bicho, estava podre. Porque preste bem atenção, bênçãos de Deus não presta na vida de quem não é obediente, ela vira bicho. Olha, não queira, bota para cá, Caio, bota para cá, tu está filmando, bota para cá. Não queira a bênção de Deus se tu está em adultério, porque tu vai receber bicho. Não queira a bênção de Deus se tu está na mentira, tu vai receber câncer. Não queira a bênção de Deus se tu estás na prostituição, moça, tu vai receber doença. Bênção de Deus só presta para quem é santo. O próprio Jesus disse: não dei as coisas santas aos cães, aos porcos. Por que Deus não deixou Adão e Eva no paraíso? Eles poderiam viver no pecado constantemente, mas Deus os expulsou do paraíso, senão apodrecia. Não queira a bênção de Deus, você em pecado, ela vai criar bicho. O maná era do céu, o maná era de Deus, então podia não criar bicho porque era divino. Mas sabe por que Deus deixou criar bicho? Porque Deus só dá bênção para quem vive na bênção. O murmurador, bota para cá, Caio, bota para cá. O murmurador, o falso, o antipático, o adúltero, a adúltera, aquele que se prostitui, o ladrão, o antipático, ele não vai receber bênçãos de Deus para viver nelas. Porque como é que Deus vai abençoar quem está em pecado? Nós, quando lemos a teologia acerca de Deus, diz que Ele é amor, diz que Ele é paz, diz que Ele é santo, mas também diz que Ele é justiça. Ele é justiça. Então como é que Deus é justo e vai abençoar quem não vale nada? Olha por que Deus não atentou para a oferta de Caim. Ele não atentou porque a Bíblia diz que ele era do cão, do maligno. Meu Deus do céu. Está pesado. E aí Deus estava colocando tudo à prova. Por que Deus vai colocar à prova? Deus vai matar todos eles, mas vai dizer: eu dei uma chance para eles. Eu dei pão para eles, eu dei maná, eu dei a palavra, eu testei, eu dei opção, eu dei liberdade, eu dei dias e dias para eles. Eu dei a oportunidade de se arrependerem, foram provados, mas não passaram no teste. Eita, meus irmãos, é negócio pesado. Ok? Aí vem o verso 6, como é que diz aí, pastor Wagner? Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Se eles estavam murmurando de Moisés,
Ele não tinha nada que murmurar de Moisés. Quem foi que tirou ele de lá? Olha o que Deus está dizendo. Eu vou mostrar que quem tirou vocês, o êxodo não era de Moisés. O êxodo não era de Arão. O êxodo de quem era? Aí Deus diz, por isso que eu vou mostrar para vocês. Vocês vão saber que eu sou Deus. E aí ele vai pegar essa provisão do alimento, a salvação, que é a libertação do Egito, a provisão do alimento, estava provando para eles que tudo estava sendo feito por Deus. Ok? Então é muito importante atentar para isso aí, a palavra de Deus. Aí você vai ver aí, vendo a glória de Deus. Aqui nós colocamos o último ponto. Como é que diz aí, pastor Wagner? No 7. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Aí. Lê de novo, lê de novo. E amanhã vereis a glória do Senhor. Vereis a glória do Senhor. Do Senhor. A glória de Deus, às vezes ela aparecia fisicamente. Aparecia na tenda, não era assim? Aparecia na nuvem. Mas aqui tudo leva a crer que era na coluna de nuvem. Entendeu? Na coluna de nuvem. E aqui ela vai aparecer. E quando Deus providencia pão, e quando Deus providencia cordonizes, isso era a glória de Deus. Porque a glória de Deus, ela estava manifestada nos atos das provisões. Quem era que estava provendo o pão? Quem era que estava provendo o maná? Quem era que estava provendo as aves? Então Deus estava dizendo, Israel, olhem para mim, eu tirei vocês de lá, e agora eu vou mostrar que eu estou provando ou providenciando tudo, vejam a minha glória. Quando a gente lê o Salmo 19, olha o cosmo, os céus manifestam a glória o Isaías diz no capítulo 6, toda a terra está cheia da sua. Romanos 1 primeiro diz que o homem viu a glória de Deus, mas não lhe deu glória. Era assim Israel estava. Tem irmão que às vezes diz assim, eu quero ver a glória de Deus nesta casa. A tua existência já é a glória de Deus, abestado. É ou não é? Eu queria ver a glória. Desce aqui, desce tua Shekinah, desce. Já desceu. O tabernáculo se fez carne e habitou entre nós. Ele vai descer mais o quê? 1,14, o verbo se fez de João e habitou entre. Depois de Jesus Cristo, o que é que ainda vai descer? Me diga, gente. A glória vai descer aqui esta noite. A glória vai descer. Já desceu. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra. Hoje na cidade, nasceu quem? Então a glória já desceu. Agora se eu disser, meus irmãos, nós estamos cheios de glória, aí é verdade ou não é? Eita, meus irmãos, o Senhor está aqui, é verdade ou não é? Agora hoje vai descer o quê? Aí se zanga comigo, mas tu pode se zangar porque é Bíblia. Se tu mostrar, se tem alguma coisa que ainda vai descer daquela que já desceu, aí mostrar na Bíblia para o meu irmão, eu retiro minha palavra, não é assim? Pronto, eu li um autor que já diz assim, o Espírito Santo ele já desceu, porque Jesus disse, ele veio para ficar com, então ele não vai descer mais. Quando eu oro, eu digo, Senhor, se eu creio no batismo com o Espírito Santo, eu digo, Senhor, me enche do teu Espírito, me batiza com o teu Espírito, mas o Espírito Santo já está em mim. Eita Deus, vamos lá, então eles aí viram a glória de Deus, ok? Aí quando você atenta para isso, é muito importante os irmãos analisarem. Agora, a glória de Deus aí é aquilo que está em Êxodo 13, o verso 22. Vamos correr agora lá para o outro texto. Vamos lá, pastor Wagner. 1 Coríntios 10, primeiro a 11. Vai lá. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Sim. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Sim. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não
cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Agora, nós vamos para o texto de 1 Coríntios 10, 1 a 12. Aqui nós temos, primeiramente, uma questão. Como é que começa o texto aí? Ora, irmãos. Para aí, bem devagar. Como é que começa? Ora, ou seja, o telogar. Olha, porque não quero. Essa expressão ora é uma chamada de atenção de Paulo. Ora, quando Paulo começa com essa expressão ora, ele começa a dizer o seguinte: eu vou falar agora de um povo que não teve disciplina. Olhe para cá, um povo que não teve disciplina. E qual foi o povo que não teve disciplina? Israel, que é o capítulo 16 que nós acabamos, que o murmurador não tem disciplina, ele não tem ética, ele não tem postura, ele não tem gratidão, ele não tem reverência, ele não tem pudor, ele não tem respeito. O murmurador é saliente, ele diz o que ele quer, ele ataca quem ele quer, ele não respeita Deus, liderança, ele não respeita ninguém, porque ele vive na incredulidade. Quem vive no espírito da incredulidade é um murmurador, sarcástico, inquieto, saliente, é assim. E aí Paulo vai pegar, porque tinha um bocado de crente saliente em Corinto, e ele vai pegar nada mais, nada menos do que o exemplo de quem? Que a falta de disciplina foi quem levou Israel para o buraco. Está entendendo? Às vezes tem crente que pode ter dom, que pode ter pulo, que pode ter glória, que pode ter fogo, mas ele não tem disciplina. E a igreja de Corinto tinha os dons, mas ela não tinha disciplina. E essa falta de disciplina foi que levou ela a carnalidade. Olha para mim aqui, bota para cá, Caio. Um crente que tem poder de Deus, que diz que está cheio da glória de Deus, que está cheio da unção, mas que não tem disciplina, você não presta para nada. Tem que ter disciplina. E nós vamos falar isso aqui. Observe que ele começa dizendo, essa disciplina aí, ela é pessoal. Aí agora Paulo querendo admoestar Corinto, e ele diz, para vocês não caírem no mesmo erro e não serem mortos por Deus, tenham disciplina. Se não tiver disciplina, Deus mata. O fracasso de Israel foi a falta de quê? Veja 1 Coríntios 9, 27, leia aí, no mesmo texto aí, 9, 27, vai lá. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aí Paulo está dizendo o seguinte, assim como o atleta se disciplina para não ficar desqualificado, assim é o pastor tem que se disciplinar para não ser desqualificado, porque tem irmão que fica, cuidado irmão, você também é crente, você pode pecar, quando você aponta o dedo, eu tenho que ter vergonha, sim ou não? Eu tenho que ter o pastor tem que ter disciplina, sim ou não? Ele tem que estar com saliência com mulher, ele tem que estar com gracinha com mulher, ele tem que pegar dinheiro da igreja, ele tem que desviar dinheiro da igreja, ele tem que ter o quê? Disciplina. A irmã da igreja, ela pode ser fofoqueira, ela pode ser cheia de Deus e andar com a língua dela para cima e para baixo, ela tem que ter o quê? Disciplina. O cantor que é crente, ele vai cantar, tem que ter disciplina, tem que ser bem casado. Então cada coisa no seu lugar. Se tu não tiveres disciplina, tu desce para o inferno. É isso que Paulo está dizendo. E olha para cá, não venha para cá tu dizer que tem dom, tu dizer que tem poder. Se não tiver disciplina para Deus, não presta. E é isso que Paulo vai mostrar aqui. Veja bem, olha o tanto de bênção. Vamos enumerar rapidinho aí, só as bênçãos. Olha aqui, eu coloquei aqui, 5 bênçãos que os judeus receberam. Vamos lá, qual é a primeira bênção? Olha a primeira bênção aí.
eles receberam a orientação. Passaram pela nuvem, debaixo da nuvem. Olha aí como é que diz. Vai lá, rapidinho. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Pronto, na nuvem. Depois passaram pelo livramento sobrenatural. Segundo, depois fizeram o quê? Comeram maná. Não, olha, Manjar espiritual. Moisés, não está aí? Isso. Tinha uma liderança do maior pastor da época. Sim. Quem era o maior pastor da época? Moisés. Preste bem atenção. É por isso que eu quero dizer esse negócio da pessoa dizer: olha, tem muita gente se evadindo da igreja porque o pastor não sabe pregar. E por que saíram do tempo de Moisés? Olha, tem muita gente que está saindo da igreja porque a igreja não tem dinâmica, a igreja não tem, está saindo é porque não é crente. Aí ele fica atrás do melhor pastor, do melhor cantor, do melhor ritmo, da melhor qualidade de igreja. Salvação não depende destas coisas, é no interior, é na alma. Olha aí, meus irmãos, eles passaram sob a nuvem era a orientação era algo sobrenatural, era a orientação. Vê aí, pastor Wagner, 13:21, rapidinho, de Êxodo, 13:21, eita coisa boa, 13:21, vai lá. 13:21, vai. E o Senhor ia adiante deles. De dia numa coluna de nuvem. Pronto, sobe aí. De dia numa coluna de nuvem. E o que mais? E de noite? E de noite numa coluna de fogo. Aí quando você vai para Mateus 28:20, Jesus diz: eis que eu estou convosco. E aí por que eu estou saindo da igreja se Ele está comigo? E por que eu estou atrás de apetrecho para manter você na igreja? Hoje tem irmão que diz: se não tiver berçário eu não levo meu filho. Tu não leva porque falta crença. A minha felicidade com Cristo não depende de ar-condicionado, não depende de templo bonito, não depende de templo suntuoso. A minha felicidade com Cristo depende dele morar dentro de mim, da minha alma. Ele disse à mulher samaritana: quem bebe desta, volta a ter, mas quem bebe da água, nunca mais terá sede. Qual o primeiro privilégio? Passaram pela nuvem. Segundo privilégio? Pelo mar. Libertação sobrenatural. Aí lá no 14 você vê esses egípcios que vocês veem, nunca mais vocês. Eu vou abrir o mar vermelho e vocês vão passar. Meu irmão, é negócio sério, rapaz. É assim ou não é? É negócio sério, murmurador. Eles passaram por tudo isso. Olha aí. Vamos lá. Terceiro, liderança de Moisés. Eles tinham o maior líder. Imagine, um homem que tinha comunhão com Deus, falava com Deus. Está lá em Êxodo 7:1. Ele era chamado de Elohim. Era um juiz de Deus. Mas ele agora não estava nem fazendo caso de Moisés. É por isso que eu estou dizendo. Aí as pessoas dizem assim: irmão, eu não vou me congregar porque eu não gosto do pastor Zéu. Eu nem me preocupo. Ele não gostava de Moisés. Eles desprezavam quem? Moisés. Que Moisés falava e o mar se abria. Era assim ou não era? Dizia e vinha carne. Falava e caía pão. Era ou não era? Aí imagina, eles não queriam Moisés como pastor. Tem um bocado de pastor que é chorando: a igreja que não me ama, não me vê. Pastor, deixa de besteira. Eles não amavam nem Moisés. Não amava nem Moisés, que era um líder. Meus irmãos, rapaz, isso aqui é pesado. Isso aqui é Deus que me deu agorinha. Viu? Vê bem aí, 14:31 de Êxodo. Vamos lá, rapidinho. Rapaz, é negócio sério. 14:31. Sim. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. Olha. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Está vendo? Eles viram que Deus fez através de quem? De Moisés. Irmão, olhe para cá. Um murmurador. Bota para cá, Caio, bota para cá. Agora eu vou dizer uma verdade para você. Quando você vê que o seu pastor não presta, você deve procurar os caminhos legais para processá-lo. É assim ou não é? E se você não quer levar para a justiça, você entrega para Deus. Porque quem bota pastor é Deus. E quem é que tira pastor? É Deus. Agora, o que você não pode ficar é dentro da igreja, sentado no banco da igreja, murmurando. Porque isso mata a tua espiritualidade, tira o teu fervor e atrapalha a congregar. Eles tudinho viram que Moisés era de Deus? Eles viram que Deus usou Moisés? Eles viram que Deus usou para que ele libertasse Israel?
Mas por que agora eles não estavam acreditando em Moisés? Eles estavam desprezando uma liderança que eles sabiam que era uma liderança de Deus. Tem irmão que sabe que eu sou crente, sabe que eu sou sincero, sabe que eu não mexo com nada da igreja, mas como ele não gosta de mim, é um murmurador, o que ele vai fazer? Sempre vai falar mal. E aí é isso, e ele ainda fica querendo fazer o quê? Contaminar o povo. Vocês tudinho vão para o inferno. Vou logo dizer para ele, bota cá. Vocês tudinho que estão dentro da igreja, fazendo picuinha, fazendo panelinha, pegando o documento escondido para queimar alguém, pegando conversinha ou fala ou cortezinho para atacar alguém. Tu é um murmurador falso e a tua casa é um inferno. Vou logo dizer para ti aqui. Porque Deus ama quem é santo. Deus ama quem é santo. Deus ama quem é justo. Salmo 101:6. Os meus olhos procuram quem? Os fiéis da terra. Eita, meu Deus. Terceiro pecado. Quarto pecado. Comeram de um só manancial. Aliás, a quarta bênção. Comeram de um manancial. Manjar espiritual. Qual era o manjar espiritual? Qual era o manjar espiritual? O maná. E quem foi que mandou o maná? Mas o que eles disseram lá em Números do maná? Isso aqui não vale nada. Olha, como é que Deus vai deixar viver? Isso aqui é um pão vil. Isso aqui é um pão vagabundo. Isso aqui é um pão. Rapaz, é negócio sério. Meu Deus. Agora eu fiquei pensando aqui. E vocês sabem o que era o manjar? O manjar era comida de anjos. Vamos ler aí. Vamos ler aí, Salmo 78:5, aliás, 25, não é isso? Era comida de anjo. Eita Deus. Cada um comeu o pão dos poderosos. Olha aí. E lhes mandou comida com abundância. Está vendo? Eita Deus. Então a quarta bênção foi o maná. Mas como era que ele chamava o maná? Pão vil, pão vagabundo, pão imundo, pão que não presta. E quem era que tinha mandado o pão? Vocês estão vendo aqui? Veja que quando você está no espírito de murmuração, nem Deus te agrada. Rapaz, é negócio sério. Eita, rapaz, eu disse que ia até falar pouco minha garganta. Quinto privilégio, a quinta bênção. Qual foi? A quinta bênção, beberam da... Eita, meu Deus. Era Cristo. Eles tinham uma ideia, uma narrativa de uma lenda judaica, que a pedra andava atrás de Israel. E aí a Miriam tinha um segredo da pedra. Aí o apóstolo São Paulo, porque não tem hermenêutica no mundo. Olha para cá, quem é bom de hermenêutica? Eu fui fazer uma tese, apresentar um doutorado na universidade. Aí eu fui falar hermenêutica espiritual de Paulo. Aí disseram, não fala isso não, pastor Zéu. Preste bem atenção. O Paulo deixou a hermenêutica velha dele judaica. E ele, quando olhou para o Velho Testamento, olha a hermenêutica dele, era espiritual. A pedra que Moisés bateu era o quê? Era Cristo. Sabe o que ele estava dizendo? Porque só Cristo pode dar a água da vida. E eles beberam da água que era providência de Deus. Vamos lá, 5 bênçãos. Quais eram as bênçãos? Passaram pela nuvem, orientação espiritual. Pelo mar, que aí é libertação espiritual. Liderança de Moisés, um líder escolhido por Deus, só orientação do céu. O que mais? Que era o maná do céu, o alimento divino. Mas deixa eu dizer, eu esqueci de dizer para vocês. Vocês sabem por que eles se zangaram com o maná? Porque eles também poderiam, eram pastoril, eles tinham gado. Só que eles não queriam matar o gado, porque eles sabiam que ia acabar no deserto. Então eles estavam dizendo, se Deus quiser, ele se vire. Não foi ele que nos tirou? Rapaz, negócio sério. Eita desgraça! Eu não sei não como é que a gente trata esse povo, né? Eita, meu Deus do céu. Vê aí se é Números 11:22. Deixa eu ver. Números 11:22. Vamos lá. Rapaz, eu não sei. 11:22. Vai.
Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Olha aí. Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Está vendo? Eles tinham gado, eles tinham outros alimentos, mas eles não queriam comprometer os alimentos dele. Preste bem atenção. Alguém diz que Moisés não entrou na terra prometida porque ele feriu a rocha. Não. Aqui está a resposta. Moisés manifestou um senso de incredulidade. Que até Deus vai dizer, lê aí o restante. Olha o que Deus vai dizer para Moisés. Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Moisés, que conversa é essa tua? A minha mão encurtou, Moisés? Agora verás se a minha palavra... Eu estou aleijado? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Agora tu vai ver se... Aí, pronto, aí Deus, porque nessa hora Moisés falhou. Está vendo que é Bíblia? Eita, meus irmãos. Eu não sei nem como é que vamos fazer aqui, não. Porque... Rapaz, mas viu tanta coisa e agora entrou na incredulidade. Onde é que tu vai arrumar pão para esse povo? Carne. Aí Deus disse, rapaz, Moisés, o que tu está vendo? Irmão, é negócio sério. Eita, meu Deus. Os 5 privilégios, né? Eles receberam 5. Cadê? As 5 bênçãos. Não foi assim? 5. Onde é que está? Ó, as 5 bênçãos que os judeus receberam. Paulo enumerou todas elas. Não foi assim? Lá Moisés não enumerou, mas Paulo está pegando a narrativa e ele vai enumerar. Agora preste bem atenção. Privilégios não significa... Não pense você ter irmão que diz, irmão, agora eu ando com presidente. É um privilégio, mas não quer dizer sucesso. Irmão, eu estou pregando em todo o Brasil. É um privilégio, mas não quer dizer que é. Eu agora canto nos maiores congressos. É privilégio, mas não é sucesso. Porque Israel teve todos os melhores privilégios. Eu pergunto, entrou na terra prometida a velha geração? Ou seja, não pense, irmão, é o seguinte, fulano de tal agora me botou na melhor posição. Você tem privilégio, mas não quer dizer que você tem. Israel teve privilégio, a nação escolhida por Deus receberam os dons, mas o fato de você ter privilégios não quer dizer que você vai ter sucesso. Agora vamos analisar as 5 causas. Assim como recebeu 5 bênçãos, eles vão receber 5 causas do fracasso deles. Vamos rápido agora. Quais são as causas que levaram esse povo ao fracasso? Vamos lá, digam comigo bem forte, vamos lá. Cobiça, idolatria, imoralidade, presunção, murmuração. Deu 5? Vamos lá, quais são elas? Cobiça, idolatria, imoralidade, presunção, murmuração. Olha, qual é a primeira? Ou seja, eles tinham privilégio, mas os privilégios não agradavam eles. Eles queriam o quê? Mais. Por isso que eles tinham cobiça. E aí quando entra a cobiça, você quanto mais quer, entra a idolatria. Porque você passa a idolatrar o que você tem e não Deus que está te dando. Não é assim? Meu Deus do céu. Aí depois vem o quê? A imoralidade, misturando com mulher. Onde bota mulher o negócio é perigoso. Aí depois vem o quê? A presunção. Pronto, já que não tem Deus, aí eles começam a querer colocar Deus à prova, não é isso? Como não tem fé, como não tem comunhão, eles começam a duvidar das promessas de Deus e começam a fazer o quê? Questionar a Deus. Olha, bota pra cá, Caio. Tu tá filmando, Caio? Tu tá filmando, bota pra cá. Hoje tem uns que ficam dizendo assim, cadê Deus? Não é assim? Deus está no mesmo lugarzinho dele. É assim ou não é? Outros que ficam desafiando Deus. Se Deus não curar, eu rasgo essa Bíblia. Vai caçar o que fazer, rapaz. Deixa de presunção, Deus é Deus. Quem é tu para desafiar Deus, rapaz? Não é assim? Presunção. Duvida da promessa. Aí quando duvida fica presunçoso, atrevido.
É atrevido, irmão. Eu entro o Abraão, quando foi orar, está lá em Gênesis 18. Senhor, não se zangue comigo, que eu sou pó. Eu sou pó e cinza. Hoje tem irmão que é tão saliente. Aí diz, o papai sabe. E Abraão, amigo de Deus, pronto. E aí quando tu vai para o Salmo 103, 14, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos o quê? Aí quando você vai para Paulo diz lá em Efésios 3, a mim o mínimo dos Aí hoje a maioria é só uma grandeza, é uma saliência, é uma presunção. Até irmã que diz, hoje eu disse para Deus as do fim. Meu Deus do céu. Prepara não para tu receber um cascudo de Deus, viu, saliente? Não é assim? Hoje eu disse para Deus. Tem irmão que diz, hoje eu chamei Deus nas catracas. Quem é tu, rapaz? Hoje eu botei Deus na parede, eu encostei ele. Ele vai ter que me ouvir. Deus é Deus e tu não vale nada. Por isso, lê bem aí, pastor Wagner, Eclesiastes 5:2. Eclesiastes, cuidado com as tuas palavras. Deixa da tua saliência, da tua presunção. Não te precipites com a tua boca. Olha, cala a tua boquinha, véia. Não te precipita com ela. Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Cuidado até com as palavras do teu coração, ele conhece. Porque Deus está nos céus. Deus está no céu, ou seja, quem está lá é maior do que quem está aqui. Aí tu está aqui, tu é um caco velho que não vale nada. Aí tu, ei Deus! Mas meu pai do céu, é muita presunção. Olha, eu vou dizer uma coisa, irmão, eu oro, eu já disse aqui, vou dizer, eu quando estou pregando, eu nem tenho coragem de estar dizendo, Deus está me dizendo. Eu digo, a palavra de Deus está dizendo. Falou o Senhor, mas eu não ando com essa presunção, meu Deus do céu. Eita, rapaz. Aí o pecado, eles receberam 5 bênçãos, mas as bênçãos que receberam não valorizaram, se transformaram em quê? Em 5 maldições. Não é isso? Que trouxeram o que para ele? Fracasso. E aí, meus irmãos, o apóstolo São Paulo vai mostrar. Olha aqui, digam comigo. Cates-troteção. Vamos lá? Cates-tro. Sabe o que Paulo está dizendo? Depois de tudo isso, Deus criou um cemitério no deserto. Ah, sim, isso, pastor, obrigado. Faltou a última, que foi a murmurar. Está aí. Essa palavra murmuração que nós analisamos está aqui, ó. Aqui, ó. Gongizeter. É no imperativo. Não murmureis. Olha aqui, ó. Gon, esse aqui são 2 guimen, então funciona como nasal, como N. Gongizeter. Ou seja, Deus estava dizendo, como eles murmuraram, reclamaram, não creram em mim, se tornaram idólatras, cobiçaram, falaram mal de mim, falaram mal de Moisés, falaram mal de Arão, eu vou criar um cemitério no deserto. Eu nunca vi ninguém pregando sobre isso. Cemitério no deserto. Aí. Que é o verso 5, lê aí, 1 Coríntios 10, 5. Vai lá. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Ah, Deus não se agradou da maior parte aí deles. Paulo, quando está falando, ele está fazendo um parêntese, colocando Josué e Calebe, a nova geração, que eles diziam, esses meninos aqui vão morrer, o meu netinho, olha, o meu netinho vai morrer, o meu menino vai morrer. Aí Deus disse, essa nova, só para mostrar, eu vou levar. Não é assim? Com exceção de Josué mas os demais, o Senhor vai criar um cemitério. Eita, olha aqui, bota para cá, Caio. Murmurador, a tua sepultura já está comprada. Murmurador, o teu cemitério já está feito. Porque lugar de murmurador é cemitério no deserto. Fale aí, para o povo ouvir, diga. E o caso de Josué e Calebe, Deus os poupou porque quando todos murmuraram, eles tiveram um espírito diferente e creram na promessa de Deus. Então eu vou te dar um recado aqui. Não tenha espírito de murmurador, não tenha espírito sarcástico, não tenha espírito saliente, porque todos que entram por esse caminho vão ficar prostrados no... Sabe o que é a ideia grega? A ideia grega são corpos espalhados. Parece que eu estou olhando para Ezequiel 37, quando Deus coloca ele num vale de ossos secos.
O crente murmurador, o crente que tem esse espírito velho, ele vai ficar no deserto e aí vai ser sepultado aonde? Só que lá nem sepulta, ficaram A ideia grega aí é porque não ter um sepultamento era falta de dignidade, de honra. Era assim ou não era? E Deus nem deixou eles serem sepultados. Olha para cá, murmurador, Deus tanto mata, como não deixa ele ser em pé. Ele tem que ficar exposto para ver que ele não vale nada. Exposto à vergonha, porque ele atacou a Deus, disse que o maná não valia nada, atacou a liderança de Deus, e agora iam ficar todos prostrados espalhados. Eita, irmão, foram 40 anos, até que morreu o mais velho murmurador da congregação. Esse aqui é o mais velho, é o seu Antônio, é o mais murmurador. Fala mal do Moisés, fala mal do Arão. Aí Deus rodeando, não foi assim? Pá, até morrer. Pronto, morreu tudinho, Josué e Caleb. Entra. Irmão, foi tão sério que quando você lê Números 13 e Números 14, olha a saliência do povo. A terra é boa, mana leite e mel, mas o Senhor montou uma armadilha para nós. Vocês sabiam que o original dessa ideia? Ele nos montou uma armadilha, porque nós não temos como entrar na terra. Lá tem gigante. Aí se levanta Josué e Caleb. Gente, o Senhor já retirou a mão deles. O Senhor está conosco. Nós vamos comer esse povo como se come pão. Era um espírito diferente. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Qual é o teu espírito, irmão? Olha para cá. Qual é o teu espírito? É de covardia? O teu espírito é de andar murmurando? O teu espírito é de tonzinho baixo, de ser vergonhice? Ou o teu espírito é o espírito de homem de Deus? Vai dar certo. É assim ou não é? Vai dar certo. Deus está conosco. Eita, meu pai. Aí Paulo, ele está usando para os fortões da igreja, que pela consciência e pela fé que eles achavam que tinha, às expensas dos fraquinhos, eles diziam: olha, eu sou tão forte que isso aí não me atinge. Aí é que Paulo diz: cuidado, tu que está em pé, pode cair, entendeu? É nesse sentido, porque tem gente que interpreta isso aqui errado. Quando eu estou pregando aqui contra o adultério, contra a miséria, aí o irmão diz: cuidado, pastor Zé, tu é de carne. Não é nesse sentido. Paulo estava falando daqueles que estavam sendo atrevidos e que não ligavam para a fé dos fraquinhos. E Israel, que tinha todos esses privilégios, que recebeu a lei, que recebeu os oráculos, fracassou na fé. Ok? Então vamos lá. A murmuração na Bíblia, sempre ela é o quê? Negativa. E o que mais? Pecaminosa. Nós temos murmuração no Antigo Testamento, olha as passagens bíblicas. E nós temos murmuração no Novo Testamento. Aí nós colocamos aqui o que é murmurar: reclamar, censurar, ingratidão, lamento, queixas. Aí nós já citamos. Teologicamente é uma atitude é uma rejeição a quem? É uma é descrença. E o que mais? Como é que você vai entrar no céu se tudo isso você tem? Não é assim? O murmurador nunca avança. Olha para cá. Olha para cá. Tu está filmando, caiu direito. Olha para cá. Não faça parte do grupo dos murmuradores. Todos se levantaram contra Moisés, contra Arão, para não entrarem na terra prometida. Eu pergunto: eles avançaram? Todos ficaram como? Prostrados, que ficaram esqueletos espalhados. Eu coloco aqui, ó, o murmurador, ele nunca avança. Todo murmurador tem uma vidazinha velha atrasada. Ele não é puro. Olha aí, o murmurador vive dentro da igreja, ninguém quer sentar perto dele, só o outro do nível dele. É assim ou não é? Só o falsinho, só o murmuradorzinho. Mas você pode observar, o murmurador, ele não tem uma vida equilibrada, ele não tem uma vida de sucesso, ele é só falando mal dos outros, porque ele não tem nada, ele não ganha nada. É uma vida nunca avança. O comportamento dos murmuradores, olha aqui, 3 exemplos. Primeiro, Israel, a velha geração, entrou, comportamento velho de saliência, atacava Moisés, atacava Arão, atacava o povo de Deus, atacava o próprio Deus, atacava os planos de Deus, não prestou. Esse bichinho aqui também foi um que entrou no espírito da murmura, foi falar mal de quem? E essa daqui ficou como? Ela ficou leprosinha. E sabe o que Deus fez? Deus deixou toda a congregação saber que ela tinha ficado leprosa.
ela atrapalhou a marcha do povo de Deus, porque ela fez uma saliência contra o seu irmão. E aí, ela era irmã de quem? De Moisés. Poderia Moisés abafar o caso? Porque hoje tem isso, tem filha de pastor que peca e o pastor abafa. Meu pastor, seja sincero, né? Tem filho de pastor que peca e o pastor faz o quê? Aí Deus disse assim: Moisés, eu vou perdoar, porque tu já orou por ela. Mas quando o pai cospe na cara de alguém, fica quanto dia? Então o Israel não vai andar 7 dias e todos vão saber que Miriam está leprosa. Eita Deus tremendo. Aqui não é para ficar abafado nada. Porque o homem pode abafar aqui, mas no céu não entra. É assim, pronto. Olha aqui, outros, os discípulos também murmuraram contra Jesus e rejeitaram ele, porque a Bíblia diz que muitos deixaram de andar com Jesus porque ele deu um discurso verdadeiro. Está vendo aqui? O que revela um murmurador? Vamos lá. Ele revela descontentamento em tudo. O crente murmurador, ele tem falta de quê? De vigilância. Ele não sabe suportar as provações. Então o murmurador, ele é desse jeito, ele só anda descontente. É descontente com tudo, é com o pastor, é com a igreja, é com a escola dominical, é com a festa, é com o projeto, é com o programa, é com a festa, é com a blusa. Eita diabo que não presta! Rapaz, hoje eu estou zangado com o murmurador, porque é bicho ruim mesmo. Você faz, mas ele sempre é dominado pela... E olha para cá, nunca bote pudim na boca do murmurador, porque ele nunca vai se alegrar com o que tu está dando para ele. Nem Deus agrada murmurador. Então, porque tem irmão que fica, tem até pastor que fica adulando o murmurador. Ele é incrédulo, então ele não vai... Olha, o perigo de um crente ser murmurador, qual é? Cheio de contenda? Sem testemunho. Eu pergunto, o murmurador na congregação e no bairro, ele tem testemunho de crente? Todo mundo vai dizer: rapaz, a vida desse homem é falar dos crentes. A vida desse homem é falar mal da igreja. É assim ou não é? É falar mal do pastor, é falar mal na internet. Irmão, bota para cá, Caio. Quando você vê uma pessoa na internet só murmurando e falando mal dos outros, na verdade ele é um murmurador, que ele não é contente com nada. E ele não tem testemunho. Ele é o quê? Insatisfeito. E olha aqui, como se comportar diante das provas. Se Deus estava mandando aquelas provas, eles tinham que saber que Deus era soberano. O mesmo Deus que tirou eles lá do Egito era o mesmo Deus que poderia guiá-los. E Deus provou, mandou maná e mandou aves. E Deus disse assim: olha, eu poderia dar muito mais, mas eu só estou dando essa colherzinha de chá só para vocês experimentarem. E lá em Números diz que quando a carne estava na boca, o que Deus fez? Matou tudinho de barriga cheia. Rapaz, isso é pesado. Gente, essa lição é pesada, viu? É ou não é? Negócio pesado. Olha aqui. Como é que tu se comporta? Porque tem irmão que quando está na prova, cadê Deus? Quando está na prova, eu dizimo, eu oferto. Quando está na prova, ele não tem a capacidade de crer no poder e na soberania de Deus. Jó, está lá no capítulo 1, verso 20. Quando perdeu tudo, ele diz: bendito seja o nome do... Ele me deu e ele também tombou. Olha o comportamento de Jó na prova. Sim, falei. Na prova, ou no deserto, como queiram chamar, é onde Deus prova aquilo que está no coração do homem. De acordo com Deuteronômios 8:3, diz que ele levou ao deserto, permitiu que tivesse fome para ver o que tinha dentro do coração, para ensinar-lhes eles uma verdade. Qual era? Que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, promessa. Revelar o caráter, revelar o comportamento, revelar que tipo de fé. Aí quando você vê um crente que passa pela prova dando glória a Deus, mostra que tipo de crente ele... Quando você vê um crente na prova, como diz 1 Tessalonicenses 5:17, em tudo dai, é porque ele sabe quem é que está no controle. Agora quando você vê um murmurador, falador, o que sai do lábio dos murmuradores? Só veneno. Ele se torna um sal insípido. Segundo, murmuração contra os líderes. Moisés era escolhido de Deus? Arão era escolhido de Deus? Mas eles disseram que aqueles 2 líderes não prestavam para nada. 1 Tessalonicenses 5, 12, 13. Recebei-o com toda estima e honra. Hebreus 13, 8, 17. Tem que haver respeito para com as lideranças. Porque a liderança, ela trabalha para o bem dos... Quando a Bíblia diz que colocou pastores, é para o aperfeiçoamento dos santos.
E aí cria um ciclo vicioso. Quando você chega em Samuel, o mesmo mal que atingiu o povo dos dias de Moisés, agora estava atingindo Samuel. O povo estava murmurando do mesmo jeito, ok? E aí você pode analisar como proceder com a liderança. Se a liderança está errada, quem é que bota pastor? Quem é que tira pastor? Então Mateus 9,38 diz: rogai ao Senhor da seara. Ore a Deus, entregue o caso a Deus, chame um grupo, ore, não cause escândalo não. A murmuração contra Deus estava atacando o plano dele, não confiava nas suas promessas, e aí não respeitava a liderança que Deus colocava. Por que é perigoso murmurar? Revela o quê? Falta de confiança em Deus. Olha aqui os males da murmuração, vamos lá. Não há fé verdadeira, porque se eu creio que Deus está no controle, e se eu estou passando fome, e se eu estou na prova, mas eu sei que Ele é grande, Ele vai providenciar ou não vai? Mas quando não tem fé verdadeira, aí entra o quê? A ingratidão. E aí, olha aí, entra o que? A ingratidão, o que mais? A rebeldia. E aí o mal da murmuração na igreja é que ela vai ficar sem comunhão, sem amor ao próximo e sem vida espiritual. Olhe para cá, aonde tem uma igreja murmuradora, ela é fria. Os crentes não têm amor e nem têm comunhão com o próximo. E em terceiro e último lugar, olha aqui, murmuração, pecado que nos impede de entrar em Canaã. Israel antigo entrou em Canaã? Não entrou. Observe o que eu coloco aqui. Deus falhou com a promessa dele? Deus deixou de ser Deus? Ele mostrou que ele mandou pão, mandou aves, ele abriu o mar vermelho. Quem foi que falhou? Deus ou o povo? Então pronto, o povo foi quem falhou, e Paulo diz que por isso que Deus os pronto. Olha para cá, Paulo diz: Deus não se agradou da maioria, Deus não se agrada de crente fuxiqueiro, Deus não se agrada de crente murmurador, de crente falador, de crente falso. O teu lugarzinho é o cemitério no deserto, por isso que você tem que fugir do pecado da murmuração. Um cristão transformado, ele tem o que no coração? Amor, santidade, verdade, piedade e maturidade. E no caminho para o céu, ele tem o que no coração? Palavra, oração e maturidade. Qual foi o fim dos israelitas murmuradores? Vamos lá, bem forte. Abatidos no deserto, prostrados no deserto. O que é que nós aprendemos com a infidelidade de Israel? Que Deus não tolera o pecado da... Vamos dizer aqui, olha, os males da murmuração. Estraga a família, estraga os relacionamentos, estraga a comunidade. Cria divisões. Aonde tem murmuração tem o quê? Tem grupinhos, tem panelinha, tem o quê? Imaturidade nos... A igreja não tem foco em Deus e nem nas suas... O testemunho é sem verdade e atrapalha toda a comunidade. Medite nisso, que Deus nos abençoe. Vamos orar com o professor César e o pastor Wagner em pé para as bênçãos apostólicas. Eterno Deus, Pai Celestial, te agradecemos por mais uma escola bíblica, meu Deus. Te louvamos nesta noite pela tua santa palavra e pela essa grande oportunidade de aprendê-la nesta noite. Abençoe teu povo em qualquer lugar desse planeta que está nesta noite te adorando, te louvando, bendizendo e confiando no Senhor. Abençoe teu povo de maneira poderosa, todos nós, as nossas famílias. Continue abençoando teu servo, professor, pastor Aziel, que o Senhor levantou para abençoar teu povo através da tua santa palavra. Continue guardando, protegendo, dando vitória a ele e a sua família, meu Deus, ministérios, projetos, meu Deus, e continue abençoando e guardando teu filho em tudo. Nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre.